plenário da casa, o pessoal aqui presente, o secretário de Agricultura, mais o Tiago e o Rodrigo, que aqui estão, né, e convoco os senhores vereadores para analisar início, então, na nossa sessão no dia de hoje. Com isso, peço ao vereador Wilson que faça a leitura do trecho da Bíblia. Salmo 11. O que pode o justo fazer? Eu me abrigo em Javé, porque vocês me dizem, foge para os montes, passarinho, porque os injustos retesam o arco, ajustando a flecha na corda, para atirar ocultamente contra os corações retos. Quando os fundamentos se corrompem, o que pode o justo fazer? Javé, porém, está no seu templo santo, Javé tem o seu trono no céu. Seus olhos contemplam o mundo, suas pupilas examinam os homens. Javé examina o justo e o injusto, e ele odeia quem ama a violência, para chover sobre os injustos brasas e enxofre, e um furacão violento. É a parte que descabe, porque Javé é justo, e ama a justiça, e os corações retos contemplarão sua face. Obrigado, assim seja. Dando continuação do nosso trabalho, peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anteriormente. Ata 019/2016. Ao 7 do mês de julho de 2016, às 18h30, reuniram-se os vereadores para a 19ª sessão ordinária da 10ª sessão legislativa da 5ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Saltinho. Dando início à sessão, o presidente Maurício Sebastião Gonçalves da Silva determinou o vereador Nelson Valentim Cividini para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, ele determinou o secretário da Casa para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade de votos. Passou-se a moção de apoio número 002/2016, que trata-se do aumento do efetivo policial no município de Saltinho. A mesma foi aprovada por unanimidade de votos. Passou-se as indicações. Indicação 014/2016, apresentada pelo vereador Alércio Pelentil, que trata-se do patrulhamento urgente desde a seção 60 até a Vila São Donato. A mesma foi aprovada por unanimidade de votos. Passou-se aos projetos. Projeto de Lei 015/2016, emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens móveis ao patrimônio público do município de Saltinho e da outras providências. O mesmo foi rejeitado por 6 votos contrários e 2 favoráveis. Não havendo mais matéria em plenário, o presidente agradeceu a participação dos colegas vereadores, secretários e demais presentes e convocou para a sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de julho de 2016, às 18h30, na Câmara Municipal de Vereadores. Feita a leitura da referida ata, está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem rejeita, levanta. Aprovado por unanimidade de voto a ata. Dando continuação dos trabalhos, temos aqui um requerimento de tribuna livre. Requerimento 006/2016. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Saltinho, requerimento de tribuna livre. Requerimento 06/2016. Silvana Garguete Wagner, assessora jurídica da Câmara Municipal de Vereadores,
nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Saltinho, vem requerer que seja concedido ao mesmo a oportunidade de fazer uso da tribuna livre na sessão ordinária do dia 14 de julho de 2016, tendo como assuntos gerais referente à assessoria da Câmara. Nesses termos, pede deferimento Saltinho, 14 de julho de 2016, Silvana Garguete Wagner, requerente. Conforme a leitura do requerimento, fica cedido então o espaço da tribuna ao requerente nesse momento. Bom, eu gostaria de cumprimentar o presidente do AUI, em seu nome então todos os vereadores, né? Gostaria de cumprimentar todos os presentes e não vou discursar, tá? Eu só vou fazer uso para dispor mesmo do meu trabalho e para dizer o seguinte, que a partir, né, do ato da minha contratação, então, eu estou completamente disponível para sanar as dúvidas de vocês jurídicas, né? E nesse sentido, então, eu gostaria que, preferencialmente no ato das sessões, então, nas quintas-feiras à tarde, eu estar sempre aqui e para sanar essas dúvidas de vocês antes das sessões da Câmara. Então, dizer assim que o vereador é o fiscal, né, do ato executivo. E a minha intenção, então, é garantir que isso seja feito no caráter legal, né? Então, sempre que possível, e nos dias que vocês precisarem, eu vou estar aqui na Câmara de Vereadores para tirar essas dúvidas e que a partir desse momento, então, não seja possível utilizar-se de dúvidas jurídicas para não votar um projeto, a não ser que seja necessário um parecer, né, jurídico. Este será feito escrito, né? E salvo, então, exceções às regras que precisem de parecer momentâneos no ato da sessão, tá? E, no segundo lugar, então, dizer que é um grande prazer estar aqui, uma honra para mim, e que eu pretendo fazer um bom trabalho para que todos, então, possam, no final, dizer que a Silvana cumpriu o seu papel com obviedade. Tá bom? Muito obrigada, uma boa noite a todos, tá? Um grande prazer. Nós que agradecemos a Silvana. Dando continuação, temos mais um requerimento de tribuna livre, requerimento 005/2016. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Saltinho, requerimento de tribuna livre. Requerimento 05/2016. Tiago Aparecido Pérez Vieira e Rodrigo Becker Miranda, engenheiros ambientais da Biológica Serviços Ambientais, que estão executando o diagnóstico socioambiental nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Saltinho, vem requerer que seja concedido aos mesmos a oportunidade de fazer uso da tribuna livre na sessão ordinária do dia 14 de julho de 2016, tendo como assunto a apresentação dos trabalhos referentes ao diagnóstico socioambiental que estão sendo executados na cidade de Saltinho. Nesses termos, pede deferimento Saltinho, 14 de julho de 2016, Tiago Pérez Vieira, requerente, Rodrigo Miranda, requerente. Feito leitura deste requerimento, então fica cedido ao espaço da tribuna, qual o tempo que for necessário para fazer as colocações. A minha saudação, presidente Lauri Gonçalves, a todos os vereadores presentes, a população, né? Meu nome é Rodrigo, estou aqui junto com o meu colega de trabalho, Tiago. Como já foi introduzido, nós somos da empresa Biologic Soluções Ambientais, nós somos de Apucarana e estamos aqui no município para desenvolver o trabalho do relatório, né? Construir o relatório de diagnóstico socioambiental. Por que nós estamos aqui? Isso foi uma contratação da Prefeitura aqui de Saltinho por uma motivação do Ministério Público. O Ministério Público, né, aqui de Santa Catarina, é um Ministério Público muito ativo em relação aos assuntos pertinentes ao meio ambiente, né? Então, esse relatório que nós vamos estar construindo, ele vai se tornar uma ferramenta do município para gerir as questões relacionadas a áreas de risco e áreas de preservação permanente. Então, consolidadas, seguindo alguns critérios.
técnica, às vezes o lado social, a cultura não vai funcionar daquela forma, né? Então, integrar esses dois lados que é o nosso objetivo aqui em Saltinho. Trazendo um pouco mais para objetivos específicos, né, do que é o diagnóstico socioambiental, primeiro ele traz uma visão de área urbana consolidada. O que seria essa área urbana consolidada? Dentro do perímetro urbano, definido dentro do plano diretor, o que já tem de construção. Isso, traçando uma linha toda ao entorno disso, seria a área urbana consolidada. Mas temos também as áreas de expansão. Por exemplo, uma área de expansão que já tem rua, já tem energia, já tem abastecimento de água preparado para receber essas moradias. Ela também é considerada uma área urbana consolidada? Não. Pelo que preza a lei hoje, só é considerado mesmo aonde já existe edificação. Por que é importante a gente destacar isso da área urbana consolidada? Porque todo o resto do trabalho ele vai ser delimitado baseado nessa área urbana consolidada. Só poderá reduzir de 30 para 15 metros as residências que estiverem dentro da área urbana consolidada. Esse é o primeiro ponto que a gente vê de grande importância do diagnóstico socioambiental. Certo. O que muda, né? Depois que feito o diagnóstico, quais são os pontos que contém nele que pode mudar? Primeiro, essa parte da mudança de 30 para 15 metros dentro da área. Nós percorremos aqui em Saltinho toda a extensão, né, do rio Saltinho, dentro aqui do perímetro urbano, o rio Barra Vermelha, que passa, Sanga Vermelha, né, que passa para cá, e o rio Urutau aqui em frente, né? Entendendo quais são os desafios que tem, né, ali próximo à escola estadual, né, que geralmente tem alguns problemas relacionados ali, né, a encher a calha do rio, e outras situações. Também o que nós vimos aqui, fizemos ontem e hoje, com a ajuda, né, do secretário e do engenheiro agrônomo. A questão da verificação das áreas de risco, como o Rodrigo comentou, com o nosso checklist. É bem importante, até vai ter um capítulo dentro do relatório só sobre a área de risco, que envolve o quê? Onde tem declividade acima de 30% ou 17 graus. Aonde então a gente tem todo o mapeamento, né, vai ter um mapa só com isso, exemplificando, são as regiões, né, principalmente tem o corte para colocar a moradia lá e às vezes tem a propensão do solo a descer, rolamento de rocha, né, entre outras situações que pode trazer risco para os moradores. Isso, de alguma forma, essa exposição pode prejudicar o Saltinho de alguma forma, né, a integridade do município? De forma alguma. O diagnóstico ele tem digamos assim, a única motivação de ser um instrumento técnico para a prefeitura, né, para toda a gestão pública, para que se tome decisões tanto técnicas como judiciais para resolver, visando sempre a qualidade de vida, visando sempre a segurança da população. Essa é a base, né, a motivação desse diagnóstico. Uma das grandes dúvidas que sempre questionam, tanto o promotor quanto a gente em outros trabalhos, nós também desenvolvemos esse trabalho em Tunápolis e em Princesa, é sobre áreas canalizadas, né? A gente percebeu que aqui praticamente não tem área canalizada, né? Só na questão de passa-rua, né, que tem a canalização. Quando é 100% canalizado, né, tem ali e passa, digamos assim, a rua, né, ou está aterrado, não tem área de APP nesse sentido, né? Não tem a necessidade de manter essa preservação. Quando a canalização ela só é na margem, né, mas mesmo assim tem o canal livre, ele exige ainda a área de APP. Esse é um dos pontos. Perfeito. Outro ponto também que a gente só encontrou um caso aqui, que foi o de nascente dentro do perímetro urbano, que é um caso no final, né, de Princesa, naquela região, que tinha um ponto de uma nascente. A nascente fora do perímetro urbano, né, na área rural principalmente, 50 metros de APP. Dentro do perímetro urbano, uma vez identificada, 15 metros. Ela reduz junto com a APP ao longo do curso hídrico, na nascente também reduz essa margem de preservação. Um dos pontos também muito importantes, né, ao final do relatório, ele deve ser aprovado por quem? Né? Qual é a possibilidade de aprovação? Ele pode ser por um decreto do Executivo ou aprovado na Câmara, né, como lei.
O que tanto o promotor quanto nós como equipe técnica achamos bem interessante, ser aprovado em Câmara. Na Câmara aqui, com a presença dos vereadores, a gente também já comunicou à população para que venham e discutam isso, que é um momento bem importante. Muitos lotes vão voltar a ser propícios à construção, outros vão se regularizar e assim por diante. Então é uma situação bem interessante. Como quase não é um fator extra, é também parte disso, alguns proprietários que são também proprietários de área rural aqui próximo, nos indagaram sobre a questão de tem uma área, ela tem bastante área verde, eu gostaria de talvez de fazer a doação dessa área, transformar numa unidade de conservação, uma área que se tenha, digamos assim, mais preservação, esteja lá mais preservada. Posso fazer isso? A gente coloca isso dentro do relatório, até o Dr. Maicon acha isso bem interessante, para que se crie novas áreas, além de ter, acho que uma próxima aqui de Chapecó, se eu não me engano, uma unidade de conservação, mas para que se crie mais áreas aqui dentro do município. A gente, enquanto empresa, como o Rodrigo comentou, vamos passar, estamos de sair amanhã aqui de Saltinho, esse relatório, a previsão de finalizar ele final de agosto, no máximo primeira semana de setembro, e depois ele vai ser encaminhado para a Câmara para aprovação. Vamos fazer o possível também para estar aqui presentes na data dessa aprovação. E estamos inteiramente abertos a sugestões, a soluções de dúvidas que os senhores e também toda a população venham a ter. Aberto o espaço aí para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Vou falar, vereador. Só vocês aí. Só uma pergunta. Se estiver na minha morada, já vou dizer daqui, ela atrás do barracão, da garagem. A minha esposa, ela contou. Tem o porto, a nascente era mais para cima. Eu acho que o alinhamento da casa com a Sandra também, acho. Só que eu tinha um projeto, e a pergunta eu vou fazer agora. Tem um projeto, tem uma cascata, tu viu que tem uma cascata. E naquela cascata cruza uma laje. E eu perfurei aquela laje com 12 barramentos de ferro, e eu erguei, por exemplo, de concreto 1,20 m, só para fazer aquele açude ficar bonito. E a água vai continuar no mesmo corpo, não vai ser desviado nada, só aquela parede para ela subir para ficar ali. Certo. Dentro do projeto vai valer ou não posso fazer? Entendi. A lei que vai virar. Entendi. Entendeu? Certo. A intervenção no curso hídrico, até por exemplo assim, os níveis de direito de curso hídrico, dentro do município a gestão pública que rege tem o direito de legislar sobre os cursos hídricos ali na dependência. Nesse caso, qualquer intervenção ela tem que ser aprovada mediante projeto tanto pela prefeitura quanto pelo órgão ambiental. Então, o próprio diagnóstico ele não vai trazer nenhuma solução, ele não vai trazer nenhuma recomendação técnica. Ele vai, digamos assim, tirar uma foto de Saltinho e mostrar qual é a situação. Então, para esses casos, se recorre à prefeitura, se ela aprova isso, e também ao órgão público estadual, no caso a Fátima, para também dar seu parecer a respeito. No sentido de que o diagnóstico, tendo ele ou não é algo que vai agir no sentido de uma modificação dentro do curso hídrico. É uma parte de licenciamento ambiental, algo, como ele comentou, referente à prefeitura e Fátima. Obrigado. Mais alguém? Vereador Clóvis. Cumprimentar então a todos, o pessoal aí que está fazendo esse trabalho no nosso município. Quando você fala em questão de terreno, de rios, de calha, de metragem, há uma preocupação, principalmente no nosso município que tem, como vocês sabem, tem 2 rios que cruzam aqui, e os terrenos aqui do nosso município, principalmente da avenida, todos dão acesso ou dão finalmente no rio. Então, o pessoal às vezes quer construir na questão dos fundos dos terrenos aqui e lidar com essa questão aqui que é o rio nosso que passa no nosso município. Então, nesse sentido, a gente vê em outros municípios que acontece fatos semelhantes ao nosso aqui. Só vou citar o município de Modelo. O município de Modelo, lá, eu estive lá acompanhando e vi, estamos construindo um prédio que a sapata dele, ele está dentro do córrego do rio. Enquanto outros municípios tem pessoas que são notificadas, tem que, Bom Jesus aqui teve um caso, o Ministério Público de Automação tiveram que retirar 5 casas no leito do rio ali, porque foram construídas sem projeto, sem autorização e tal.
Então, nesse sentido, a legislação eu acho que fica talvez um pouco vaga. Para alguns municípios podem fazer, para outros não podem. Então, mais ou menos nesse sentido, é o estudo que essa empresa está levantando. Isso. Baseado nisso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se aqui em Saltinho eu tenho um terreno que dá confrontação com o rio, e eu quero construir dentro dos 15 metros, vamos supor que o meu terreno só tenha 20 metros, do leito do rio até a estrada, 20 metros. Para mim construir nesse terreno, se eu fizer a calha do rio e fizer tampar ele por cima, no caso, como é que vocês dizem isso no terreno, eu vi vocês comentando, há possibilidade de construir nesse terreno? Entendi. Aí entra no mesmo princípio da intervenção no curso hídrico e passa para o licenciamento ambiental. O morador por si só, ele não tem a possibilidade de fazer essa intervenção. Até esse mesmo exemplo aconteceu em Princesa. O morador ele identificou, o córrego passava, ele canalizou, naquela parte construiu, mas ele acabou recebendo um TAC do Ministério Público para regularizar a situação. Então, o morador por si só não tem essa possibilidade. A gente realmente entende, mas até a lei é 11.977, que é a lei tanto com Minha Casa Minha Vida, mas é de regularização fundiária, é de 2009. E ela fala que o mínimo do mínimo é os 15 metros após o diagnóstico socioambiental. O que existe, inclusive em Tunápolis, não foi efetivado, mas é algo que eles, enquanto vereadores, executivo, estavam tramitando, é uma parceria público-privada no processo de licenciamento e viabilização das obras desse processo de retificação. Então, digamos assim, você, quanto pessoa física, não pode ir lá e fazer isso só por conta. Mas existindo um projeto, município, empresas, moradores, para agir sobre isso, já existem outras situações que isso está acontecendo. Que complementando só ao que o Thiago comentou. Exatamente. Que nem nessa questão do modelo que o cara está construindo em cima do rio, na verdade, em cima do rio. Ele teve alguma autorização do quê? Do município e da Fátima? Não, nesse caso só foi do município, porque até consta no ofício que o Ministério Público, se o poder público municipal autorizar esse tipo de situação, ele já incorre em improbidade administrativa. Imediato, não tem. Se for para, até a gente conversou, conversou com a Fátima e conversou com o Ministério Público. Eles falaram que eles estão 100% alinhados. O que um decidir, o outro está junto, para que não tenha divergência, assim, Então, esses casos a gente até nem não entra tanto no mérito, porque já sabe que dentro dos 15 já não... Inclusive, a advogada ela pode nos ajudar, porque o município ele não pode ter uma lei que seja menos restritiva do que a lei federal, E a lei federal fala isso. Então, assim, nesse caso de modelo, seguramente que a gente pode falar que essa residência está irregular. Se houver uma denúncia e os fiscais da Fátima, do IBAMA, dependendo se for, não sei, o Uruguai, que confronta fronteiras, mas possivelmente da Fátima forem lá, ele vai ser autuado e vai ter que desmontar essa residência. Eles alegam lá que tem autorização Que da Fátima. Tem autorização. Isso é um projeto, foi aprovado pela Fátima. O rio ele era retificado? Não. Era o rio cruzado naquela divisão. É de se analisar, se passou por um processo de licenciamento da Fátima, é possível, porque ele que é o órgão responsável para autorizar a intervenção em área de APP. Mas não tomemos como regra, são casos e casos, mas nesse sentido a gente sempre recomenda a questão dos 15 metros não poder ter edificação. Mais um vereador Wilson. Complementar os colegas, vereadores, os engenheiros. Sou professor da escola e acredito que vocês não passar aí tiveram observando. Gostaria assim de o nosso entendimento. A condição de vocês foi só um diagnóstico. Perfeito. Vocês chegam a propor solução para o problema também, porque a condição da escola ali é delicada, cada chuva forte os alagamentos acontecem. Vocês é só o diagnóstico. Isso, exato. Até aqui a gente teve muita vontade, exatamente identificou e, até mais por todas as crianças que estão ali, de colocar alguma solução, mas nesse momento a gente não consegue. O que a gente até tomou como posição
na escrita, fazer o mais detalhado possível quais são as motivações técnicas que causam aquilo. Para que se entenda, não, então essa motivação, então que se haja bem naquele ponto e passe a resolver o problema. Como o Thiago comentou, existe uma vontade, né, quando a gente identifica, mas foi muito claro uma determinação do promotor. Vocês fiquem restritos ao diagnóstico, porque se vocês fizerem qualquer apontamento e depois porventura isso seja feito, vocês vão responder por isso, né? Então, caso seja necessário alguma intervenção, é necessário um novo processo para que se faça uma anotação de responsabilidade técnica e o profissional fique, né, responsável por aquele apontamento, né? Então, nesse caso, nos restringimos ao diagnóstico mesmo. E assim que tiver no município, né, precisar dessa casa aí, estamos aí com as portas abertas. Muito obrigado. Dando continuação, temos aqui um requerimento 005-2016. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Saltinho, excelentíssima Silvana Garbete, assessora jurídica, requerimento 05/2016. O vereador Cláudio Comunello, com assento nessa casa, vem solicitar parecer jurídico referente à mensagem 017 e 018, que dispõe sobre o veto parcial ao projeto de lei legislativo 01 e 02/2016. Sala das sessões, aos 14 de junho de 2016. Clóvis Comunello, vereador PSA. Está em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda permaneça como está e quem eleger relevância. Aprovado por unanimidade de voto o requerimento do vereador Clóvis. Solicitamos então da assessoria jurídica da casa que para a próxima sessão então estaremos trazendo uma resposta, né, por escrito ao requerimento do vereador Clóvis. Passamos aos projetos aqui que temos aqui. Dispõe sobre o veto parcial do projeto de lei do legislativo 02/2016, projeto de lei, né, 002. Eu peço, mesmo que o senhor já tem cópia, vou pedir que o secretário faça a leitura do mesmo. Estado de Santa Catarina, município de Saltinho, mensagem número 018/2016, de 12 de julho de 2016. Dispõe sobre veto parcial ao projeto de lei do Legislativo número 02/2016. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, o Poder Legislativo Municipal aprovou e encaminhou para a sanção o projeto de lei do Legislativo número 02/2016, que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e diretores. Depois de bem analisar o referido projeto de lei, comunico a Vossa Excelência que decidi vetá-lo parcialmente por inconstitucionalidade, tendo em vista as razões a seguir expostas, de acordo com o que preceitua o parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica do Município, em que pese a relevante iniciativa dos vereadores, o projeto de lei acima identificado inevitavelmente deve ser parcialmente vetado, posto que afronta a lei orgânica deste município, como se demonstrará. O parágrafo único do artigo 2º traz a seguinte previsão: o vice-prefeito nomeado para exercer cargo comissionado na administração municipal deverá optar entre o subsídio correspondente ao mandato eletivo que detém e os vencimentos fixados para o cargo em comissão, o qual em tal previsão infringe o disposto no artigo 53, parágrafo 4º da Lei Orgânica, o qual possibilita ao vice-prefeito ocupar cargo em comissão, mas veda qualquer espécie de remuneração além do subsídio inerente ao cargo eletivo. Assim, a Lei Orgânica não permite ao vice-prefeito optar pelo vencimento do cargo comissionado ou eletivo, o que não pode ser mudado pela lei em análise, pois necessária a alteração da Lei Orgânica, isso ser permitido pela Constituição Federal.
o que deve ser avaliado, contudo, não é necessário nesse momento. Também no mesmo projeto de lei, constou no artigo 5º que a revisão anual será feita mediante lei específica de iniciativa do Legislativo, o que afronta a lei orgânica, vez que não está no rol de matérias de iniciativa do Legislativo, que obrigatoriamente deve ser feita a revisão anual por ato do prefeito municipal, sem necessidade de aprovação de lei, mesmo porque não podem os vereadores autorizarem aumentos em seus salários para vigência na própria legislatura, vez que vedado pela Constituição Federal, motivo pelo qual se veta este artigo. Outro síntese observa que o projeto de lei fixa a remuneração para diretores em seu artigo 4º, o que infringe o que está disposto na lei orgânica em seu artigo 27, inciso 9, onde é permitido o aumento dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários tão somente, motivo pelo qual veto o artigo 4º do projeto de lei legislativo 02/2016. O veto, conforme o parágrafo 2º do artigo 4º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, não pode abranger apenas palavras ou parte de um artigo, parágrafo, inciso ou alínea, razão pela qual veto o parágrafo único do artigo 2º, o artigo 4º e o artigo 5º integralmente. Estas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar parcialmente o projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal de Vereadores. Saltinho, Santa Catarina, 12 de julho de 2016, Luiz de Pares, prefeito municipal. Que não pode ser alterado por lei municipal, motivo pelo qual não tem razão de ser citada, mesmo que ele produza a legislação maior. O artigo 2º, por sua vez, encontra-se previsto na lei orgânica do município, já o parágrafo único não pode ser objeto da presente legislação, vez que deve ser regulamentado pela lei orgânica municipal. Também em relação ao artigo 3º, deve ser observado que consta na lei orgânica, sem possibilidade de alteração pela legislação em análise, o que acontece também com seu parágrafo único, que tem previsão na lei orgânica municipal. Em relação aos demais artigos, 4º e seus parágrafos e 5º, são matérias regulamentadas pela lei orgânica municipal, e somente podem ser alterados com mudança na própria lei orgânica, com observância da legislação federal. Assim, temos que o projeto de lei pode fixar o subsídio dos vereadores tão somente, mas não alterar previsão da lei orçamentária municipal, que depende de votação diferenciada e projeto direcionado a tal mudança. O veto, conforme o parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, não pode abranger apenas palavras ou parte de um artigo, parágrafo, inciso ou alínea, razão pela qual o veto, parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 1º, o artigo 2º e seu parágrafo único, artigo 3º e 4º, e seus respectivos parágrafos, e artigo 5º integralmente. Estas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar parcialmente o projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal de Vereadores. Saltinho, Santa Catarina, 12 de julho de 2016, Luiz de Pares, prefeito municipal. Feito leitura também da mensagem, que dispõe sobre o veto parcial do projeto legislativo 001/2016, que está à disposição dos senhores vereadores. Concedo visto ao vereador Bravo. Trabalhos que nós tínhamos seriam esses. Passamos a palavra livre por ordem de inscrição. Temos aqui o vereador Alceu Sutil. Na sequência, próximo vereador Nelson Valentim Cividini. Com a palavra, vereador Nelson.
região aqui. Há discussão lá por todas as câmaras, tem? Mas há entendimento também. Então, mais uma vez, a gente fica feliz, né? Tá aí, saindo os assaltos aí, esse prefeito vai fazer a parte dele, outro prefeito que vem, seja que for, vai ter que fazer a parte dele. Alguém nos comentou, nós vamos fazer só um pouco de asfalto, sanar. É um começo, né? O próximo prefeito faz outra parte, outro, daqui 3 legislaturas, 4 legislaturas, quem sabe nós chegamos até a SCC aí, né? Então, devagarinho nós vamos fazer, né? Eu falei, todos os prefeitos têm o mérito deles. Tivemos a felicidade, a sorte de ter o prefeito, todos eles bem intencionados, né? Então, eu acho que nós temos no caminho certo, deve continuar assim. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo, vereador, por audição, Clóvis Comunel. Me permito daqui Pode perguntar. complementar os colegas vereadores, o presidente, todos os funcionários da Casa, o Imael, a Silvana, o Éder, a diferente assessora Lúcia, a Lucilene, temos a Maiara também, acho que não está presente. Enfim, a todos que se fazem diferente, nosso secretário, o Hermes, o pessoal aí da comunidade, o Zézo, o Marcelo, a Maiara, né? Maiara. Obrigado pela presença de vocês. Eu fiz um requerimento, então, aí pedido da nossa assessoria da Casa em respeito ao governo, então, do prefeito municipal. A gente se baseou nessa lei que foi feita aqui, conforme está na lei de 2012. Então, a gente só copiou ela dos arquivos da Câmara mesmo e discutimos aqui entre os vereadores, né? Colocamos os valores aqui que todo mundo acabou aprovando. Infelizmente, a gente não vê um veto, algumas coisas realmente têm sentido no veto aqui. Um errinho que passou despercebido, eu acho que realmente o artigo 5º da lei, então, que fixou o salário do prefeito e vice-prefeito, ele não pode ser iniciativa da Câmara de ajuste do ano que vem, né? Realmente, acho que temos que concordar com essa questão, que é um princípio da nossa lei orgânica, que é da iniciativa, então, do prefeito municipal. A gente fica um pouco sentido também na questão do projeto dos vereadores. Eu acho que não concordo com a posição do prefeito, onde ele diz, então, que o 13º do vereador é inconstitucional. Todas as câmaras nós sabemos da região que recebe, e ele, então, com a determinação dele, ele vetou, então, o 13º da Câmara Municipal. Lembramos que ele, como prefeito, ele também recebe o 13º, no entanto, da lei do prefeito ele não vetou. Então, talvez uma compreensão meio mal dele, da assessoria dele, nesse sentido, porque é claro na lei, todos têm direito, trabalhou o ano inteiro, tem direito à gratificação natalina, que é conhecida. Infelizmente, a gente se depara com essa questão. Mas vamos aguardar, então, o parecer da assessoria da Casa, Silvana, então, ela que começou semana passada, então, trabalhando na Câmara Municipal, aí, contratar pela Casa, então, não sei, não viu o contrato, aí, no dia, começou primeiro? Começou lá no dia primeiro, tá. Então, a gente dá as boas-vindas, Silvana, aí, a nossa assessora da Lúcia, infelizmente está se afastando, né, Lúcia, para concluir uma vaga aí no Legislativo. Nós que temos sucesso nessa portaria. Então, essa é a minha colocação e muito obrigado. Obrigado, vereador. Na sequência, o próximo vereador, doutor Comunel. Retiro, presidente. Retiro, vereador. Na sequência, o próximo vereador, Braulio Casagrande. Retiro, vereador. Na continuação, na sequência, Sadi Vanderlei Bernardo. Retiro, vereador. Na sequência, Nilson José da Silva. Pode ser aqui? Pode ficar à vontade. Cumprimentar os colegas vereadores, população presente, pessoa do nosso ex-prefeito, seu Hermes, os funcionários da Casa, o restante da população. Nós também gostaríamos, assim, de fazer alguns comentários, algumas reflexões, eu diria, em relação ao trabalho da Secretaria de Infraestrutura do município. Bastante se comentou, bastante se debateu, bastante pessoas defendem, outras, cada um com a sua opinião, em relação às máquinas do nosso município. Nós tínhamos uma realidade de máquinas aqui que todo mundo conhece, bem mais do que eu
as particularidades, as máquinas velhas e os gastos que elas iam produzindo a cada ano e a cada administração, né? Cada prefeito que passou aí para trás, desde o período do seu Hermes, que se lembrar do estado que ele pegou as máquinas que vieram lá de Cambuí e como que ele conduziu até no final, até a última administração, todos tiveram as suas dificuldades. Comparados às máquinas que nós temos hoje, eu diria um quadro totalmente renovado, que eu diria que dá inveja a qualquer administração. Nós temos dragas, caminhão, fretes, cavadeira nova em todo e qualquer canto. E essas máquinas novas aí fazem e fizeram a diferença num trabalho que é específico dos funcionários. Conversava os últimos dias com vários dos funcionários que eles diziam: você já imaginou, Nilson, nós com o rolo que tanto se falou, tentando fazer asfalto na rua Lídia Pless? Imaginem vocês lidar com aquele trambolho de ferro. Vocês sabem do estado que tinha algumas máquinas e como esses funcionários trabalhavam. Felizmente hoje a atuação desses funcionários eu diria que é louvável e é elogiável, porque são eles que estão fazendo o que provavelmente nunca tiveram oportunidade de fazer, né? E só estão conseguindo fazer, só estão tendo essa oportunidade de fazer, porque nós temos, graças a Deus, máquinas aí que dão suporte e sustentação a isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Na continuação, vereadora Laércio, para a gente. Presidente. Vereador. Havendo mais um vereador inscrito, queria comentar aqui mesmo a questão do projeto aí, dizer aos senhores vereadores que a gente, dos vetos que veio, a gente não teve a oportunidade de conversar com nenhum, né, com o secretário do prefeito, nem com o prefeito, né, mas a gente passou então para a assessoria jurídica da casa, analisando o requerimento do vereador próximo, então que a próxima sessão então seja respondido, mesmo que o veto tem 30 dias para permanecer na casa e 15 dias na submissão, né, se não permanece o veto. Acho que, quem sabe, havendo um entendimento, acho que não tem nada difícil aí porque eu pude entender. É só conversar com o executivo e ver a interpretação dele e ver como ocorre na casa, né? Eu acho assim, quando nós tiramos ali, né, um projeto, é o mesmo projeto que foi votado, né? Então acho que não se muda muita coisa, né? Então acho que, quem sabe, só poucos entendimentos aí para você resolver. Né? Então, para deixar bem claro, que alguém pode dizer assim, mas o presidente está sabendo alguma coisa? Não, não sei de nada. Simplesmente eu e a assessoria trocamos algumas ideias, né, mas né, achamos por bem então do parecer, né, ser respondido para a próxima sessão e quem sabe, se for verbalmente, ela está dando uma explicação também. Presidente, se o senhor me permite, eu gostaria de falar com a assessora. Como esse veto veio, eu vai ter a apreciação, a derrubada ou a permanência do veto. Nós também podemos derrubar de alguns artigos e podemos, algum pode permanecer também, né? É assim que funciona, né? Assim. Ele tentou parcialmente. Ele tentou parcialmente. Aí alguns vetos nós podemos analisar, derrubar o veto ou... Reformular ali. Pode ser? Pode, só que assim, Assim, né? acho que é o 001, não lembro agora, aquela que se refere ao dos vereadores, ele vetou só permaneceu o primeiro. O salário dos vereadores que você não mexe. Eu acho que tem um artigo, não sei qual é o artigo, onde que nós não podemos aumentar salário. Na verdade, vem do executivo o projeto, não é do legislativo, não é aquela INPC, pelo que ele passado. Mas isso aí a gente discute, né, vereador? Como nós vamos alongar, né, para a próxima sessão, bem direitinho, vai dar tudo certo. Eu gostaria hoje de aproveitar que a Luz está aqui, fazer um agradecimento pelo teu trabalho que tu fez, né, um ano e pouco, que tu chegou nessa casa, né, pela segunda vez, primeira vez como secretário.